Letras de Esquina. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao Letras de Esquina, um spin-off do Me Julguem Podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. Eu sou a Thaís e hoje vou fazer uma análise de um conto de Clarice Lispector, um dos principais nomes da literatura brasileira. O conto é Restos do Carnaval, presente em sua obra Felicidade Clandestina. Primeiro vou fazer a leitura deste conto e depois vamos conversar sobre ele. Restos do Carnaval. Não deste último carnaval, mas não sei porquê, este me transportou para a minha infância e para as quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas, onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma outra beata com um véu cobrindo a cabeça e a igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se cega o carnaval. Até que viesse o outro ano, e quando a festa já ia se aproximando, como explicar a agitação que me tomava? Como se enfim o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa escarlate. Como se as ruas e as praças do Recife enfim explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas enfim cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu. No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil, nunca me haviam fantasiado. Em compensação, deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé de escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. 2 coisas preciosas eu ganhava então, e economizava-as com avareza para durarem uns 3 dias, um lança-perfume e um saco de confete. Está se tornando difícil escrever, porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouca alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz. E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário, porque vinha de encontro à minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato mais indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com o seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois, era essencial para mim. Não me fantasiavam. No meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança, mas eu pedi a uma de minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto e tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados pelo menos durante 3 dias por ano. Nesses 3 dias ainda, minha irmã cedia ao meu desejo intenso de ser uma moça. Eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável e pintava minha boca de batom bem forte, passando também rouge nas minhas faces. Então eu me sentia bonita e feminina, eu escapava da meninice. Mas houve um carnaval diferente dos outros, tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado, eu que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha e o nome da fantasia era No Figurino Rosa. Para isso, comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com os quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu assistia pouco a pouco a fantasia tomando forma e se criando. Embora de pétalas do papel crepom nem de longe lembrasse, eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira. Foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado, sobre o papel crepom e muito, e a mãe de minha amiga, talvez atendendo a meu mudo apelo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel, resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa com o que restara de material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida eu teria o que sempre quisera, ia ser outra que não eu mesma. Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão ocupada. Minuciosamente, minha amiga e eu calculávamos tudo. E embaixo da fantasia usaríamos combinação, pois se chovesse e a fantasia se derretesse, pelo menos estaríamos de algum modo vestidas.
A ideia de uma chuva que de repente nos deixasse nos nossos pudores femininos de 8 anos, de combinação na rua, morríamos previamente de vergonha. Mas Deus nos ajudaria, não choveria. Quanto ao fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, engoli com alguma dor meu orgulho que sempre fora feroz, e aceitei humilde o que o destino me dava de esmola. Mas por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser tão melancólico? De manhã cedo no domingo eu já estava de cabelos enrolados, para que até de tarde o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam, de tanta ansiedade. Enfim, chegaram 3 horas da tarde. Com cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa. Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto, essa eu não posso sequer entender agora. O jogo de dados de um destino é irracional? É impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom em ruge, minha mãe de súbito piorou muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa, mas o rosto ainda nu não tinha máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil. Fui correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido em mim. E como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali de pé eu não era uma flor. Era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu morria. Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela, é porque tanto precisava me salvar. O menino de uns 12 anos e que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito parou diante de mim. Uma mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade cobriu meus cabelos já lisos de confete. Nos defrontamos por um instante, ficamos sorrindo sem falar. E eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que enfim alguém havia me reconhecido. Eu era sim uma rosa. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O Senhor tem paciência de esperar e dá mais vontade. Que conto intenso, né? Muitos sentimentos aqui. Mas partindo para a nossa análise, de primeiro eu quero falar que esse conto sobressai o espaço interior, pois a narradora, né, nos transporta para sua infância e também nos permite voltar para a nossa. Porque ela fala muito sobre o que ela sentiu durante esse relato. Então não tem especificado tempo, lugar, então é uma coisa bem mais psicológica, subjetiva, que vai de encontro aos seus sentimentos, ainda que infantis, ao vivenciar essa situação. A personagem escrita por Clarice, assim como muitos outros que ela escreveu, é uma figura normal. É uma menina comum, de apenas 8 anos, e é uma menina que ao mesmo tempo que guarda uma felicidade dentro dela, né, como ela fala no trecho, como se vozes humanas enfim cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu. Ela também demonstra a seriedade de uma criança que vivia um mundo que deixava ela muito ciente de sua condição social como mulher. Essa parte do capacidade de prazer que era secreta em mim, e também naquelas partes que o sonho dela era sair dessa infância vulnerável, como ela fala no texto. Então, ela era uma mulher na idade mais vulnerável, né? Na infância, uma fase da vida em que os nossos desejos, nossas vontades, sonhos, todos eles são negligenciados, porque ainda não são importantes o suficiente, não devem ser levados a sérios, porque as crianças, em geral, não são levadas a sérias.
E ela parece ser muito consciente dessa vulnerabilidade. Então, ela amava os 3 dias de carnaval porque nesses dias ela fugia da meninice, como ela disse. Ela tinha um desejo de se fantasiar, de parecer mais velha, porque nessa fantasia ela fugia dessa realidade dela. Mas mesmo gostando muito do carnaval, ela não participava muito, ela não se fantasiava. Ela ganhava apenas um saco de confete e mesmo com aquele pouco, ela já ficava muito feliz, porque como ela disse, ela era de tal modo sedenta pela alegria, né, que aquele pouco já fazia dela uma menina muito feliz. E não fantasiavam ela, porque as irmãs tinham que cuidar da mãe doente. Então a mãe nesse conto, ela pode ser vista até como um tipo de metáfora para as barreiras que impediam que a mulher tivesse a plena felicidade, a realização de seus sonhos. Inclusive pensando por esse lado, dá para fazer muitas análises sobre como as mulheres sempre recaem nesse aspecto de cuidar do outro, né? Como essa obrigação sempre sobra para elas, nesse caso as filhas mais velhas, que muitas vezes deixam de viver as suas vidas para ficar com essa obrigação de cuidado tanto da mãe quanto da irmã mais nova. Essa irmã que precisava de atenção, além dos cuidados essenciais da vida. Então ela precisava de atenção, carinho, ela queria ser penteada para o carnaval, então elas arrumavam o cabelo dela e nesses dias de carnaval passavam maquiagem. Então nesses momentos, a personagem principal, ela sentia a saída da meninice quando ela passava maquiagem. Ela se sentia mulher, feminina. Porque quando ela fala, então eu me sentia bonita, feminina, eu escapava da meninice. A gente entra num ponto de por que ela queria fugir da meninice e por que só com maquiagem ela se sentia bonita e feminina. Então essa parte dela fugir da meninice, acho que entra muito num ponto de que com a mãe doente, ela se sentia muito vulnerável, porque ela já não devia ter muita atenção, porque a atenção maior recaía sobre a mãe doente. E então ela se sentia vulnerável também, porque ela não tinha a mãe dela ali para cuidar dela, né? Dessa proteção necessária para uma criança. Então acho que nesses momentos de carnaval eram os momentos que ela podia escapar dessa realidade, que ela podia fingir ser mais velha. E ser mais velha nesse quesito dava uma segurança maior, porque ela ser de uma idade que ela não precisaria de outra pessoa para cuidar dela. Então na reviravolta do destino, ela ganhou uma fantasia da mãe de uma amiga, com os restos materiais que sobrou da fantasia da amiga dela, né? E a mãe da menina faz uma fantasia para ela também. Viu a menina lá cheia de vontade de ter uma fantasia igual, foi lá e fez. E mesmo naquele momento de extrema felicidade, porque pela primeira vez ela iria fantasiada para o carnaval, a mãe dela ficou mais doente, piorou de saúde. E ela teve que ir correndo comprar remédio para a mãe dela. Então nesse ponto, a gente vê novamente que quando estava quase conseguindo realizar aquele desejo, a mãe dela novamente vem como uma barreira que impede essa felicidade plena. Então, depois de passar desse momento de dificuldade e ela vai para o carnaval fantasiada, ela já não vai tão feliz. Ela vai desencantada daquela magia, porque de certa forma ela percebe que, mesmo fantasiada, ela ainda é uma menina. Que não é a fantasia que vai deixar ela como uma mulher mais segura de si, protegida, sem aquela necessidade de outra pessoa zelando por ela, porque ela viu que mesmo fantasiada, a situação de outra pessoa interferiu na felicidade dela. Porque na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso lembrava do estado grave de minha mãe, e de novo eu morria. Citando aqui novamente o texto. Então, essa felicidade dela só volta novamente quando ela conhece um rapazinho que jogou confete no cabelo dela e eles ficaram ali se olhando. E só de ter aquele olhar daquele rapaz, de certa forma, aquela atenção que ele deu para ela, né, fez com que ela se sentisse uma rosa, ela fala, senti como se alguém tivesse me reconhecido. Rosa. Nesse conto, é a fantasia que ela usa. Mas a rosa é uma metáfora para a beleza, a fragilidade, a feminilidade. E meio que a busca por algo que a transborde, preencha. Porque ali depois que ele olha para ela, dando aquela atenção, ela sente uma rosa. E nisso a gente percebe a vulnerabilidade dessa menina. A busca por atenção, afeto, carinho. Porque com as irmãs ocupadas com a mãe, e a mãe doente, porque a mãe seria, assim... Para uma menina, a mãe é a pessoa que vai
é dar esse carinho pra ela, essa atenção, esse cuidado, vai fazer a comida dela, vai levar ela na escola, vai pentear os cabelos dela, vai colocá-la pra dormir. Mas aqui ela não tem a mãe dela pra fazer isso, porque a mãe tá doente. Quem seria a outra referência dela? As irmãs mais velhas. Mas as irmãs mais velhas estão ocupadas com a mãe doente. Então ela tá numa situação ali que ela meio desamparada, né? Que ela não tem ninguém. Então, é isso. Com as irmãs ocupadas com a mãe, ela busca esse afeto em outros lugares. Primeiro foi no carnaval, né? Esse desejo de se fantasiar pro carnaval, que seria uma forma dela fugir dessa realidade que ela vive. Porém, ela viu que o estado da mãe conseguiu interferir nessa felicidade que essa fuga traria, né? Então, ela transferiu a necessidade que ela sentia pelo carnaval para esse garoto, para essa atenção que ele deu para ela. E a Clarice consegue colocar no conto que esse carnaval afetou ela de uma forma que traz consequências, traz marcas para a vida dela, mesmo anos depois, por ser uma experiência que a marcou muito. Porque durante o texto ela fala que... Porque no texto ela fala que está se tornando difícil escrever. Quando ela fala isso, ela não está nas lembranças dela. Ela está no tempo presente que está escrevendo. E por que está difícil escrever? Está se tornando difícil escrever? Porque essas memórias ainda mexem muito com ela. E ela fala também em outro momento do texto, né? Que outras coisas piores que aconteceu com ela já esqueceu, já perdoou. Mas essa do carnaval é algo que ela não conseguiu perdoar até o momento que ela escreveu esse texto. Para você ver que é algo que aconteceu na infância, que talvez, assim, com a visão de uma pessoa adulta, seja uma coisa tão pequena, mas que aconteceu na infância, ficou marcada e por isso afeta a vida dela até hoje, até quando ela tem a sabedoria o suficiente para ver que aquilo ali não era nada, mas ficou marcado. Enfim, esse é um conto que explora a experiência da infância, da melancolia e da busca por felicidade. A escrita da Clarice explora os sentimentos e a reflexão sobre a natureza humana, utilizando de uma linguagem muito poética, mas, assim, ao mesmo tempo muito corriqueira, porque ela fala de coisas tão banais, tão comuns, que poderia acontecer com qualquer um, mas ela escreve de uma forma que torna único de Clarice. E é isso, terminando aqui esse podcast de hoje, mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Daqui não saio, daqui ninguém. Este programa é uma edição de Brightside Edições.